Excepcional dia para você, preciosa. Me conta como é que você tá. Passamos uma semana entrando ao vivo aqui com vocês, trazendo conteúdo e quero fazer um convite para você. Segunda-feira terá uma live muito poderosa, tá? Então se prepare, aguarde, reserve um horário aí na sua agenda para realmente você viver essa experiência. Mas hoje vamos falar sobre quais são os sinais que o seu relacionamento às vezes está pedindo socorro, às vezes está ali por um fio. Vamos olhar para esses sinais hoje? Então, antes da gente realmente começar, vamos colocar a nossa intenção. Que esse momento sirva para aumentar o seu nível de consciência, te tirar do escuro e semear uma sementinha aí no seu coração. Que essa semente possa romper, crescer, florescer e dar muitos frutos. Então, quais são esses sinais de que o seu relacionamento está pedindo socorro? Vamos olhar para isso? Como que está o seu relacionamento hoje? Se responda. Às vezes tá tendo briga, às vezes falta de intimidade, às vezes falta de respeito, falta de honra. Às vezes tá frio, tá desconectado, às vezes falta intimidade, falta desejo. Às vezes tem traição, sensação de vazio, às vezes como se você tá se sentindo como se você estivesse sozinha, mesmo estando em um relacionamento. Isso faz sentido pra você? Será que você tá se sentindo assim? Pois é. É, Às vezes, para você tentar entender, às vezes você está exigindo do seu parceiro que ele supra um vazio existencial dentro de você. Então vamos trazer um exemplo prático. Tenta imaginar quem você era antes desse relacionamento. Será que você se perdeu nesse processo? Ou será que você se transformou em uma pessoa, às vezes, que você nem você mesmo conhece? Vamos olhar para isso com cuidado. Então vamos trazer o primeiro sinal. Qual que é o primeiro sinal que o seu relacionamento está pedindo socorro? O primeiro sinal é a comunicação. Como que será que você está se comunicando dentro do seu relacionamento? Será que você está sendo autoritária, arrogante? Às vezes você está exigindo. Como que está essa comunicação aí dentro do seu relacionamento? Não é o que você fala, e sim como você fala, o como. Então, como que você tem se comunicado? Será que você tem pedido com doçura ou você tem mandado? Então, assim, a boca ela tem o poder de gerar vida ou de gerar morte. Então, o que tem saído da sua boca? Às vezes, aí dentro do seu coração tá cheio de mágoa, cheio de coisas que não foram resolvidas, cheio de ressentimentos. Então, como que tá o seu coração hoje? Aí, o que acontece quando você guarda mágoa dentro do seu coração? Você fica reativa, você fica explosiva. Qualquer ação, qualquer comportamento do outro faz você explodir. Não faz nada direito. Já pedi pra fazer isso, já pedi pra fazer aquilo. Tá fazendo sentido aí? Então, assim, é, o que você tem guardado aí dentro do seu coração? O que não foi resolvido ainda? É, então, essa comunicação, a boca ela tem o poder de gerar vida, de gerar morte. Então, faz-se necessário com que a gente olhe o que tem aí dentro do seu coração, o que não foi resolvido, a mágoa que você tem guardado aí dentro de você. Porque às vezes o que tá guardado aí tá saindo aqui, ó. E às vezes aqui tá cheio de dor. Então aqui vai sair o quê? Vai sair, às vezes, palavras ríspidas, palavras para machucar. Como que você tem olhado para o seu parceiro? Às vezes você tem visto só os defeitos, as limitações dele. Você tem conseguido reconhecer, valorizar, elogiar aquele pequeno que ele faz, aquele pouco que ele faz. Então, o primeiro sinal é a comunicação, tá? Como que tá a sua comunicação dentro do seu relacionamento? Será que tá desafiadora? Segundo sinal, as historinhas, as justificativas, as narrativas. Então, como que tá o seu pensamento? Como que estão os seus pensamentos? Às vezes, você tá culpando, né? A culpa é dele, ele que fez isso, ele que fez aquilo, por isso que eu agi assim, por isso que eu fiz isso.
Então, às vezes você está responsabilizando o outro pela sua realidade difícil, pelo seu relacionamento desafiador. Então, qual historinha, qual narrativa, qual justificativa você está contando para si mesma? Você tem colocado a direção, a responsabilidade, da sua realidade, do seu relacionamento na mão de quem? Ah, eu sou sempre perfeito, eu nunca faço nada de errado. Será? Ai, mas essa live é só pra você ficar jogando as coisas na minha cara? Não. É pra te tirar do escuro. É pra te tirar do escuro. Então, às vezes você tá sabotando o seu relacionamento. Às vezes o seu relacionamento é muito importante pra você. Mas você não consegue realmente se abrir pra viver esse relacionamento. Um relacionamento real, onde os dois se escolhem. Será que você tá sabotando o seu relacionamento? Quais são os seus vícios emocionais? Às vezes tudo isso tem te paralisado, tem te limitado dentro da sua relação. Por exemplo, às vezes ele não consegue fazer nada certo, mas quando ele faz algo certo, você não consegue reconhecer, não consegue validar. A sua visão, ela tá focada só no negativo. Então, olha para isso, como que tá a conexão de vocês? O que que você tem alimentado aqui dentro da sua cabeça? Dentro da sua mente? Como que tá a sua mentalidade? Onde está o seu foco, a sua visão? Tá só no negativo? Tá, vamos pro terceiro sinal de que seu relacionamento tá por um fio. A desistência. Como assim? Eu não desisti do meu relacionamento, será? Vamos olhar para isso? Entre em contato consigo mesmo. Olhe realmente para a essência interna mesmo. Será que você não desistiu do seu relacionamento? Tá contentando, tá se tolerando, tá aceitando viver mais do mesmo? Às vezes você já, é assim mesmo, não vai mudar, e acaba desistindo. Não conscientemente, não com ações, mas inconsciente. Você acaba tolerando. Às vezes tá cômodo, tá na comodidade. Às vezes você já pediu, já insistiu, já perdoou e cansou, desistiu, aceitou, tolerou. Mas o que que eu vou fazer então? Calma, calma, que vai ter essa resposta. Às vezes você está aceitando falta de respeito, às vezes você está aceitando falta de admiração, às vezes você não está conseguindo mais encantar esse parceiro seu, às vezes tem falta de conexão, intimidade, sexo, ixi, perder de vista. Fidelidade, já aceitou, deixa assim mesmo. Às vezes você está fingindo que não está vendo. E aí você entra nesse processo de desistência. Às vezes acomodou, cansou de lutar, cansou de insistir, cansou de pedir. E acaba tolerando, aceitando viver mais do mesmo. Será que você tá assim? Então, o que que você decide hoje? Eu percebi esses 3 sinais dentro do meu relacionamento. Então ele tá por um fio. Ele tá pedindo socorro. O que que você vai dizer? O que que você vai colocar em prática? Para realmente viver um relacionamento real, onde os dois se escolhem, onde os dois se respeitam, onde os dois realmente lutam um pelo outro. Aproveita para compartilhar essa live, que essa live é muito preciosa, tá? E vamos para as estratégias. Lembre-se que segunda-feira tem uma live super poderosa, tá? E se eu fosse você, eu ficava ligadinha aqui dentro desse perfil.
Vamos lá para as estratégias. Então, o que que eu vou poder fazer realmente para salvar o meu relacionamento? Primeiro passo é você ter essa clareza, né? Você sair do escuro. Então, assim, transformar a sua mentalidade, transformar a sua essência, porque o seu resultado pode transformar o seu relacionamento. Então, assim, mentalidade, consciência, às vezes assumir a direção da sua própria vida, não ficar se contentando, não ficar tolerando mais do mesmo. Olhar para os seus ambientes, para as suas referências. Então, assim, não adianta você querer viver o extraordinário se você está vivendo mais do mesmo, se você está fazendo as mesmas coisas. Aproveita que é início de ano e decida realmente viver o extraordinário. Decida realmente viver o extraordinário. E na segunda-feira eu vou te mostrar como realmente viver esse extraordinário. Então fica ligadinha por aqui. E se fez sentido para você, olha só, temos o livro da Mulher Plena e Realizada. Tem o link do acompanhamento psicológico, tem a comunidade mais preciosa, você preciosa por essência ali. Então, assim, você não tá desamparada aqui dentro desse perfil. Sinta-se bem-vinda, sinta-se acolhida, tá? Se fizer sentido, tô te esperando lá de cá. E se você quer um acompanhamento individual, realmente focado na sua questão, o link do acompanhamento psicológico também tá lá na bio.